Irmãos, a gente está no último domingo da estação da Páscoa. E como foi falado, domingo que vem já é Pentecostes, gente. Eu estou muito empolgado com essa estação. Eu quero lembrar vocês, mais uma vez, às 12 horas no sábado. Eu sei que tem irmãos que nem eu, vamos estar aqui desde o início até o final. Vamos completar as 12 horas. Mas tem outros que eu sei que vocês têm compromissos. Às vezes tem cursinho, tem aula, tem trabalho, tem alguma coisa. Então, eu quero encorajar vocês a separar pelo menos algumas horinhas para estarem aqui conosco, porque realmente é um tempo muito poderoso no Senhor. É um tempo de intercessão, de louvor e de preparação para Pentecostes. Eu vejo como uma chave que vira, né, uma estação para outra. Então, não faltem, venha participar, sempre lá para as últimas horas, que esquenta muito, né, gente? Então, se você gosta, que nem eu, de dançar, de pular, de tudo isso, venha conosco, vai ser muito, muito bom. Mas hoje eu fui dado a tarefa de fechar nossa série sobre as parábolas de Jesus. E eu tenho orado, porque como eu falei, o pastor até a última hora disse que ia pregar. Então, eu tenho orado para que o Espírito Santo tenha muita graça hoje de manhã e que essa mensagem realmente entre nos nossos corações, porque essa última parábola que nós vamos falar hoje, realmente que é um resumo do reino de Deus. E é um fechamento verdadeiro, vamos dizer, dessas parábolas. Então, se você tem sua Bíblia, abre comigo no livro de Mateus, capítulo 13. Tenho ouvido, assim, tantos comentários bons sobre as últimas pregações, irmãos que pregaram, muito obrigada. Tem sido um tempo precioso, essas ministrações sobre as parábolas, também os devocionais. Se você não está seguindo, fazendo devocional conosco durante a semana, no aplicativo do MPC, você pode receber os devocionais diárias que estão sendo colocados para a gente estar meditando sobre a palavra de domingo. Então, continue com essa semana. Mateus 13, a partir do versículo 47. Nós vamos falar sobre a parábola da rede. E a palavra de Deus diz: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Pai de toda a verdade, eu peço que nesta manhã, que seu Espírito, que sua presença, que a sua verdade esteja presente neste lugar. Senhor, te peço que o Senhor tire todas as coisas que podem nos distrair nesta manhã, qualquer pensamento vago, Senhor, que nós podemos realmente focar, receber e entender sua palavra nesta manhã. Que sua verdade brilhe como luz sobre as trevas em nossos corações. Pai, que as escamas caem de nossos olhos. Que a sua verdade penetre o coração mais duro nesta manhã, Pai. Senhor, nós precisamos da sua presença, nós precisamos da sua ajuda, seu entendimento nesta manhã. Senhor, move nosso meio, que sua presença esteja muito forte neste lugar, Pai. Nós te convidamos nesta manhã a transformar nossos corações e nos trazer ao arrependimento, Jesus. No nome que eu peço. Amém. Amém. Então, essa parábola é uma parábola muito forte. Se você não percebeu pela leitura, você vai já perceber. Mas eu acredito, uma das parábolas mais importantes que nós temos nessa série de parábolas. Porque
uma das coisas que essa parábola faz é que ele traz a gente ao dia presente para perceber que uma das maiores ilusões do nosso tempo tem sido isso. No final, tudo ficará bem. Tudo ficará bem para todos. Porque a gente não gosta de pensar que não pode ficar bem para todos. E isso tem sido um engano muito grande sobre o mundo, mas principalmente a igreja. Mas a gente sabe que para aqueles que estão em Cristo, sim, tudo ficará bem. Mas Jesus deixa muito claro aqui que esse bem não vai ficar para todos. Então, Jesus confronta diretamente nessa parábola essa ideia de que tudo ficará bem para todos, né? O mundo todo será salvo. Jesus deixa muito claro, ele afirma que a história caminha para um momento que é inevitável. Vai chegar uma separação definitiva, como a gente vê nessa parábola. Não vai ficar assim para sempre. Mas vai ter uma separação definitiva no final. Então, o anúncio do reino sempre inclui tantas boas notícias como um aviso solene. E a gente vê aqui essas duas coisas nessa parábola. A gente vê boas notícias, mas a gente vê também um aviso solene. Isso é um alerta que Jesus dá para seus discípulos, para seus seguidores e para nós, até hoje. Então, quando a gente volta e a gente revisa, eu quero encorajar vocês a voltar, ler as parábolas de Mateus 13, que a gente tem estudado nesses domingos. A gente percebe que essas parábolas revelam a natureza do reino de Deus em meio à história humana. Como é que essas parábolas, como é que o reino de Deus se aplica à humanidade hoje? E Jesus demonstra, através das parábolas, que o reino deve crescer, muitas vezes silenciosamente. Também a gente percebe que o reino possui um valor incomparável. Esse reino também transforma interiormente nossos corações, nossas vidas, ou deve. E que o reino, mesmo na frente de muita oposição, ele avança. Mesmo quando a gente pensa que nada está acontecendo, algo está acontecendo. O reino está crescendo, o reino está avançando. Então, essa parábola da rede, ele encerra uma sequência de parábolas sobre o reino de Deus com muita solenidade, como alerta. Porque essa história, essa parábola, não é somente sobre uma história de pescadores, mas é uma revelação do fim, daquilo que vai acontecer, o fim da história. Então, a gente já falou sobre a parábola dos semeadores, né? Do joio e o trigo, o grão de mostarda, do fermento, o pérola de grande valor e o tesouro escondido. E agora o Senhor termina suas parábolas falando sobre julgamento e eternidade, essa separação que vai acontecer. Isso é uma parábola que muitas vezes gostaríamos de pular. Porque é muito bom falar sobre prosperidade, falar sobre as coisas que, às vezes, de cara, alegram nossos corações, mas essa parábola é o mais importante. Então, a última palavra na série não é de crescimento, não é sobre expansão do reino, não é sobre a prosperidade que o reino traz, mas a última palavra é sobre o juízo eterno, diante de um rei que é santo. Jesus mostra, através dessa parábola, que o reino, agora, neste momento, mistura pessoas diferentes no mesmo mar. Mas chegará um dia em que essa separação definitiva vai acontecer. E é interessante quando a gente lê essa parábola, porque essa parábola é sobre pescadores. Então, os discípulos entendiam muito bem essa parábola.
pelo aquilo que eles viviam na época, pois vários deles já eram pescadores. E era uma realidade da vida deles. E quando a gente olha para essas parábolas todas que a gente tem falado, essa progressão, a gente vê várias formas que o Senhor explica o reino. Traz um entendimento diferente para cada um, baseado no seu contexto. E ele começa como o reino é semeado, né? Agricultura, que também muitos entendiam bem nessa época. Depois o reino cresce em meio ao mal. Pensa na época que Jesus chegou. A escuridão que estava naquela época. O mal que habitava. Eles entendiam muito bem o mal. O reino se desenvolve silenciosamente. Quando a gente está no meio de uma oposição, no meio do mal, como eles estavam experimentando naquela época, como a gente experimenta muitas vezes hoje, às vezes é difícil a gente perceber silenciosamente o reino está sendo desenvolvido. Também que o reino exige tudo, não é parcial. Não é só isso ou só aquilo. Não, é tudo. É toda a nossa vida. E agora o reino culmina em juízo. E esse juízo acontece quando a rede se fecha. E a rede vai se fechar um dia. Essa parábola da rede, ele funciona como um fechamento escatológico do conjunto dessas parábolas. Ele fala sobre o fim. Ninguém gosta de fim. A gente é muito ruim, muito difícil a gente encerrar ciclos. Tem coisas que a gente gosta, que a gente quer que continue para sempre. E muitas vezes, nossa vida é levada por esse pensamento que não vai acabar, vai continuar. Né? Não somente nessa questão do reino de Deus, mas em várias coisas das nossas vidas. E quando chega um fim, a gente não está preparada. A gente não sabe muito bem como fechar um ciclo, como encarar um fim. E é por isso que, muitas vezes, a gente está dentro da igreja e a gente não sabe lidar com esse fim que vai chegar. E a gente pensa que, perpetuamente, a gente vai viver, nunca vamos morrer, ninguém nunca vai morrer, eu sou invencível, e Deus me ama, então vai ficar tudo bem no final. Mas a palavra é muito clara. Vai ter um fim. Será que estamos preparados? No contexto dessa parábola, a gente percebe que Jesus está falando sobre o reino presente, no meio da mistura. Como assim a mistura? Versículo 47 fala: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de toda espécie. Como eu falei, essa parábola foi algo que eles entendiam muito bem na época. Então, no Mar de Galileia, eles falam historicamente mais ou menos 20 tipos de espécies de peixe. Então, o que eles faziam? Eles lançavam suas redes, geralmente assim, profundo no mar ao lado do barco, ou entre dois barcos. Eles lançavam uma rede. Entrava toda espécie de peixe. Eles não estavam pescando apenas um tipo, né? Eles recebiam todos os peixes, e tinha peixes bons, ruins, peixes limpos, peixes considerados impuros, peixes que eram úteis, peixes que eram inúteis. Mas eles recebiam tudo nessa rede. E o que acontecia? Depois, eles fechavam a rede e puxavam para a terra. Mas tinha todo tipo de peixe dentro. Então, isso era muito familiar para eles. E Jesus utiliza essa cena, que era bem entendido por eles, para apresentar o reino de Deus, a realidade do reino de Deus para eles. E em Mateus 13 inteiro, a gente vê esse trabalho como uma tensão entre o reino já presente e o reino que ainda não está consumado. Então, é o já e ainda não. Existe uma tensão entre esses dois lados.
O reino já chegou em Cristo, mas ainda não foi plenamente revelado, consumado em glória. Então, quando a gente fala sobre esse reino visível, a gente percebe que o reino visível contém verdadeiros discípulos de Jesus. Discípulos de Cristo. Mas no reino visível hoje, ainda a gente também vê religiosos sem conversão. Pessoas que não foram convertidos, mas são religiosos. A gente vê também crentes maduros. Mas também pessoas que estão apenas próximos ao reino. Gostam do reino, mas não estão dentro do reino. E assim, a rede recolhe todos os tipos de peste. Toda espécie. O Klein Snodgrass, ele fala o seguinte: a palavra da rede enfatiza que o julgamento não acontece durante o processo da missão, mas no final. Até então, o reino opera no mundo reunindo pessoas de toda espécie. E o foco aqui não é na pesca, mas o foco é na separação futura, no fim. E percebemos aqui que o reino terminará em julgamento. Terminará em julgamento. Mateus 13:48 fala, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. A gente gostaria de pensar que vai acontecer isso, mas não vai acontecer. A rede não vai ficar eternamente no mar, colhendo todo tipo de peixe. Vai chegar o dia que essa rede vai ser arrastada para a praia, fechado. Acabou. E arrastado para a praia. Vai ser puxada. A história humana está caminhando para um fim que já foi determinado por Deus. Ele sabe o dia, horário que essa rede vai se fechar, mas a gente não sabe. Ele sabe que quando que vai ser arrastado para a praia. E ali vai acontecer a separação. Jesus destrói a ilusão moderna de que a história é interminável, que nunca vai acabar. Eu tenho mais tempo, sempre tem mais tempo. Não sei se você tem alguém na tua casa, como tem na minha casa, mas é tipo, vai chover, tira a roupa. Vai chover, limpa o cocô do cachorro. E o que acontece? Já vou. E daqui a pouco o que acontece? O dilúvio de Manaus cai. E o cocô está espalhado todinho pelo pátio. As roupas estão encharcadas. Por quê? Porque somos peritos em achar que sempre tem mais tempo. Que a chuva vai cair daqui a pouco. E assim, em nossas vidas espirituais, nós somos iguais. A rede não vai fechar ainda. Eu tenho tempo ainda. Mas o reino possui consumação. A gente fala sobre consumação do mundo, mas a gente vive como se não existia essa consumação. Mas existe um dia, já marcado por nosso Salvador. Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. A gente até fala sobre isso nos credos históricos. Vai chegar esse dia. Será que a gente entende isso? Será que essa profundidade escatológica dessa parábola entra em nossas mentes e desce para nossos corações? Quando a gente olha para o mar nas Escrituras, a gente percebe que essa mar frequentemente simboliza uma imagem das nações em tumulto, rebelião contra Deus. O mar está agitado. E a gente vê que a rede percorre o mundo inteiro, todas as nações, todos os povos, todas as pessoas.
Mas no final, o caminho inevitavelmente chega a um final de juízo. Versículo 49 fala: assim será na consumação do século. E eu quero deixar muito claro, isso não é uma metáfora psicológica. Tem gente falando que é metáfora psicológica. Não é, ele está falando sobre uma realidade, um final, algo que é irreversível. Vai chegar esse dia. O R.C. Sproul, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: o problema do homem moderno não é a dificuldade de acreditar no inferno, mas a dificuldade de acreditar na santidade de Deus. Isso deve deixar você todo arrepiado. Ele disse: quando a santidade divina é compreendida, o juízo deixa de parecer exagerado. Você sabe o que a gente peca e continua pecando e acha que está tudo bem? Porque não acreditamos na santidade de Deus de fato. Você sabe por que a gente pensa que sempre vai ter mais um dia? Porque aí a gente canta sobre um Deus santo, mas a gente não vive como se Ele fosse santo. Ele é santo. A gente pode dizer: eu acredito no inferno, eu acredito no céu, eu acredito. Será que acredita de fato? Então, quando a gente percebe a santidade do Criador, do Deus vivo, o final não é exagerado. Não é, irmãos. Deus não é mau. Ele é um Deus santo. E diante da sua santidade, não há pecado. Não há mal. Sproul insiste que o juízo não é incompatível com o amor de Deus. Ele é um Deus santo e Ele é amor puro. O juízo é consequência inevitável da santidade divina de Deus. Uma consequência inevitável, porque Ele é santo. E o que a gente percebe aqui é que essa separação final não é feito por homens, mas é uma obra de Deus. Não é feito por nós. Versículo 49. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos. Ele vai enviar os seus anjos. Essa rede que está com todo tipo de peixe, toda espécie de peixe, que está fechado e puxado para a beira do mar. Os anjos vêm e separam. Você está entendendo isso? Todos que estão nessa rede, que foram capturados pela rede. Mas nem todos conhecem Jesus de fato. Nem todos são convertidos. Nem todos são salvos. Mas isso é muito importante, essa parte de entender que são os anjos que vão separar. É importante a gente entender. Porque Jesus não está dando essa tarefa para os seus discípulos. Essa tarefa de separação não é uma tarefa minha nem a sua. Ele não dá essa tarefa para os seus discípulos. De separar quem definitivamente é do reino e quem não é. Essa separação final pertence ao Senhor. E somente a Ele. Então, não é nosso trabalho de fazer essa separação. Mas, então, o que é que a igreja faz? É porque a gente escuta muito sobre esse juízo, essa condenação que certas pessoas, às vezes, fazem, que dizem que são cristãs. Lógico, quando a gente olha para a vida de uma pessoa, a gente vai entender, provavelmente, se conhecem Jesus ou não, pelo fruto na vida dessa pessoa.
se tem sinais de conversão. Mas, irmãos, eu acredito que provavelmente no final nós vamos ter muita surpresa de pessoas que a gente tinha certeza absoluta que eram convertidos que não são. Faz uma boa aparência. Fala muito bem. Sabe, toda gíria cristã. Mas são apenas religiosos. Ou pessoas que compadecem com o reino. E vai ter outros que eram muito silêncio, viviam em silêncio, não falavam quase nada, estavam por aí. Mas tinham um relacionamento profundo com Jesus. Então, o que a igreja faz? Se a gente não separa esses peixes, essas pessoas. A igreja proclama a palavra de Deus. A igreja evangeliza, compartilha a palavra de Deus. A igreja discipula. A gente discipula aqueles que foram transformados por Jesus. A igreja não separa, mas a igreja corrige. A igreja corrige. Irmãos, eu gostaria de estar aqui. Seria muito mais alegre falar sobre certas outras coisas. Mas isso é uma correção para a igreja de Deus hoje. Parábola de Jesus. Então, estamos aqui para corrigir. Por quê? Porque a gente ama. Mas no final, o julgamento pertence ao Senhor. E quando a gente percebe que o julgamento pertence somente a Ele, isso produz humildade em nós. Humildade, ou deve produzir humildade. Deve produzir temor. Os maiores problemas que eu vejo hoje na igreja de Cristo é uma falta do temor do Senhor. A gente não teme Ele. Porque a gente não acredita na santidade dEle. A gente perdeu o nosso temor para não acreditar verdadeiramente na santidade daquele que é santo, que é verdadeiro. A gente vive nossas vidas temendo as pessoas ao nosso redor mais do que o próprio Criador. A gente teme muito mais o amanhã do que aquele que faz a separação eterna no final. Esse julgamento absoluto que pertence ao Senhor também deve produzir paciência. Paciência. Esse trabalho é dele. E eu não sei de fato quem vai ficar na rede e quem não. Então, vou trabalhar pacientemente com aqueles que estão ao meu redor. E vou esperar pacientemente no Senhor. E esse julgamento absoluto do Senhor também deve produzir uma dependência da graça de Deus. Porque nenhuma de nós merecemos estar naquela rede. Olha a graça de Deus em tudo isso. A rede apanha todo tipo de espécie. Até o julgamento final. Olha a graça dele. Olha as oportunidades que nós temos. Olha o tempo que a rede fica dentro do mar para receber. Ainda não está consumado. Olha a graça de Deus. Um Deus santo. Um Deus digno. Que não tem que dar esse tempo para nós. Craig Blomberg fala o seguinte: o perigo permanente da religião é tentar antecipar o julgamento divino antes do tempo determinado por Deus. A gente gosta muito de julgar. Isso é religião. Antecipar esse julgamento divino do fim é religião. É somente Ele que faz. E no tempo determinado por Ele. Estende a sua graça. Até esse momento. Então, nessas parábolas de Mateus 13, Jesus nos lembra a hipocrisia
invisível, a fé genuína, silenciosa, há conversões que ainda amadurecem e há joio misturado ao trigo. E tem tudo isso dentro da rede. O reino convive temporariamente com ambiguidades. Mas é temporal. É temporal. Essa parábola também revela a universalidade da missão. Olha que legal, gente. Apanha peixe de toda espécie, versículo 47. Então, essa rede alcança todo tipo de pessoa. Então, para nós que estamos na igreja, isso aponta para a gente da abrangência da missão. Todos os lugares, todos os povos, todas as línguas, todas as nações. A grande comissão abrange a todos. A universalidade do evangelho. Evangelho é universal para todas as culturas, todos os povos. Não é só, mas a gente que é do Ocidente entende melhor. Não, é para todos. Abrange a todos, é universal. E também aponta para uma expansão do reino às nações. Uma expansão. E nós fazemos parte disso, ou devemos fazer parte disso. N.T. Wright fala, o reino anunciado por Jesus não cria uma comunidade tribal fechada, mas uma nova humanidade formada a partir de todos os povos. Todos. Então, essa rede que é lançada, ele atravessa fronteiras de todos os tipos. Sociais, culturais, étnicas, morais. Também esse evangelho alcança também os religiosos, os quebrados, os ricos, os pobres, os moralistas, os pecadores públicos. Alcança todos. O mar está agitado com o tumulto das nações. E a rede abrange a todos. Uma das coisas que eu e o pastor oramos e pedimos muito do Senhor quando a gente estava orando sobre iniciar MPC muitos anos atrás, a gente sempre orava e falava para o Senhor, Senhor, eu quero que MPC seja um lugar onde todo tipo de pessoa entra e ninguém percebe diferença. As pessoas mais ricas, as pessoas mais pobres, as pessoas mais quebradas, as pessoas de todos os tipos. E se misturam e convivem em comunidade. A igreja não pode escolher quais pestes que deseja alcançar. A gente não escolhe quem entra nessas portas. E devemos estar felizes com isso. A rede do reino não é seletiva em sua proclamação. A proclamação é para todos. Todos. A missão da igreja é lançar a rede. Essa é a missão. Lançar a rede. Mas quem transforma o coração é o Senhor. Então, nos dá uma missão, mas também traz uma paz. Hillary, eu não converto ninguém. Somente Jesus, o Espírito Santo que faz isso. Então, no final das contas, eu faço o que a palavra me envia a fazer. Mas no final, é entre o Senhor e aquela pessoa. Eu faço a minha parte. Mas eu não tenho o peso do juízo final. Isso é com Jesus. Então, nós precisamos entender essa universalidade do reino de Deus, da rede que é lançado. Essa imagem da rede de alcançar todos reforça a abrangência do reino. Mas entendendo que ninguém está fora do alcance inicial. Ninguém está fora. Essa graça é oferecida amplamente.
Essa graça é para todos. Não existe ninguém longe demais. Não existe ninguém que é impossível. Mas nós não podemos ser ingênuos. Nem todos permanecem. A gente gostaria de dizer, todos naquela rede vão passar a eternidade conosco. Jesus deixa muito claro aqui nessa parábola que isso não, infelizmente, é a verdade. Nem todos os peixes são aproveitados. E essa inclusão inicial não garanta uma aceitação final. E isso é o aviso solene do Senhor para nós. A separação é inevitável. Vai chegar esse dia. Isso não acontece durante, porque os peixes estão sendo apanhados na rede, mas acontece no fim. Porque nós servimos um Deus santo. E porque Ele é santo, Ele pode até tolerar o mal temporariamente, para um tempo. Mas Ele nunca vai eternamente tolerar o mal. Então vai chegar o dia que esse Deus santo vai dizer, chegou a hora, chega. O mal não pode durar eternamente. E a gente que está em Cristo, a gente espera alegremente para esse dia, onde que vai acabar todo o mal. Mas para aqueles que não estão em Cristo, esse dia vai ser um dia terrível. A palavra fala sobre o grande dia do Senhor, que para aqueles que estão em Cristo é um dia de muita alegria, um momento esperado, mas para aqueles que não estão em Cristo vai ser um dia terrível, aterrorizante. Essa separação não é somente inevitável, mas é definitiva. Não, mas Senhor, não, mas e a graça do Senhor? A graça está disponível para todos nós. E naquele momento que a rede está fechada, é definitivo. Os bons vão ser guardados. Falando sobre os peixes aqui. Os ruins são descartados. Aqueles que estão em Cristo são guardados. Aqueles que são simpatizantes do reino vão ser descartados. E não há segunda chance depois disso. Acabou. Essa separação é inevitável. Essa separação é definitiva. Essa separação também é divina. É divina. Os anjos sairão. Os anjos vão ser enviados. É um ato divino que vai acontecer. Não é decisão humana mais uma vez, mas é julgamento de Deus. O juízo final não é arbitrário, é a revelação pública da justiça de Deus. E então, esse texto aqui nos confronta com a realidade do inferno. Tem muita coisa sendo falado, se existe inferno, não existe inferno, assim, tem um monte de coisa. Mas essa parábola nos traz uma realidade sobre a existência do inferno. Versículo 50. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus fala mais sobre essa personagem, sobre juízo interno, do que qualquer outro personagem nas Escrituras. Vai ter um juízo eterno. E isso destrói essa imagem, esse pensamento sobre um Jesus terapêutico. Ele não é um Deus terapêutico, ele é um Deus santo. Ele é um Deus santo que nos ama. É por isso que às vezes ele olha para a gente, em vez de passar a mão na nossa cabeça, eu te entendo, ele disse, se levanta. Se levanta. Não tem mais tempo para isso, não. Levanta. Ele é um Deus que traz cura. Ele é um Deus que faz milagres. Ele é um Deus que anda conosco na vale da morte.
Ele é um Deus que está conosco no dia pior, que nós podemos passar. Mas Ele é um Deus santo. Ele não quer que a gente fique em nosso pecado. Ele não quer que a gente fique vivendo de qualquer jeito. Quando a gente olha para a gravidade desse texto aqui, a gente percebe que esse choro aponta para a perda. Essas pessoas vão chorar porque perceberam que perderam. Porque eles tiveram oportunidade. Muitos, eles ouviram a palavra. Mas não permitiram que essa palavra, muitas vezes, encontrasse o bom solo. E vai ter choro. E muito. O ranger de dentes também aponta para o desespero. O ódio e condenação consciente. Vai ter uma consciência naquele momento, de todos. Ninguém vai poder dizer, eu não sabia. Porque até a criação proclama a glória de Deus. E nenhum de nós vamos estar sem desculpa. Amy Jill Levine, ela observa, eu achei muito incrível isso, ela falou, as parábolas de Jesus frequentemente perturbam antes de confortar. Elas removam falsas seguranças religiosas e obrigam os ouvintes a reconsiderarem sua posição diante de Deus. E essa é a tarefa de hoje. Essa é a tarefa dessa parábola. E essa é a minha oração para todos nós hoje. Que cada um de nós estejamos reconsiderando nossa posição diante de Deus nesta manhã. Essa parábola não foi para dar uma curiosidade escatológica, mas o propósito dessa parábola é de trazer um autoexame espiritual para cada um de nós. Nossa tarefa hoje e nessa semana é um autoexame. Examinar a minha vida. Porque a pergunta desse texto não é quem são os maus. Eu não quero ninguém saindo daqui pensando, fulano vai ser jogado fora da rede, ainda bem que eu estou dentro. Gente, não. Isso não é tarefa. Isso não é a nossa tarefa. Jesus não deu essa tarefa para a gente. Lógico, a gente pode observar a vida do nosso irmão e dizer, ei, irmão, isso não se conduz com alguém que conhece Jesus. Essa atitude não é a atitude do reino. Você está em pecado. Porque a gente está discipulando nossos irmãos. A gente está ajudando nossos irmãos. Nós queremos que nossos irmãos conheçam de fato Cristo. E quando tem alguém que está conosco na comunidade, a gente percebe que não foram convertidos de fato, ainda vive nas trevas de muitas formas. Nossa tarefa é de orar por esses irmãos e ser um bom testemunho com nossas vidas para esses irmãos. Mas nossa tarefa aqui, a tarefa aqui dessa parábola, é de que a gente olha para nós mesmos e nos perguntar, em qual lado da separação eu estarei? Se essa rede foi fechada hoje, e os anjos foram enviados para separar, estaria dentro da rede ou jogado fora? Isso é o autoexame que devemos fazer em nossos corações hoje. Porque esse é o grande alerta que Jesus está dando para seus discípulos, para todos os seus seguidores, para todos os séculos. Não foi só para Pedro e João que estavam ali naquele dia. É para todos nós. Porque nós temos que entender que uma proximidade com o reino não significa salvação. Eu posso gostar do reino. Eu posso simpatizar com o reino. Eu posso frequentar a igreja todos os dias da minha vida. Eu posso participar das coisas da igreja.
Eu posso falar como crente. Posso levantar minhas mãos na adoração. Mas será que realmente eu conheço Jesus? Ou estou apenas uma pessoa que está vivendo próximo ao reino? Os peixes todos estavam dentro da rede, mas nem todos permaneceram. É isso que é o ponto mais assustador dessa parábola. Porque é possível admirar Jesus, participar das coisas como eu falei, até conhecer doutrina, ter as escrituras memorizadas, mas não conhecer verdadeiramente o reino de Deus. Porque existe a diferença eterna entre conhecer Cristo e conhecer sobre Cristo. Hoje em dia a gente tem tantos recursos para saber sobre Cristo. E uma das coisas que mais me assusta é de ver irmãos que lê livro, depois livro, depois livro, depois livro, e sua vida continue o mesmo. Só porque você leu todos os livros do Parker, todos os livros do Kinner, todos os livros do Keller, todos os livros dos N.T. Wright, lê os livros de N.T. Wright, gente. Não significa que você está dentro do reino. E se essas leituras não estão impactando e transformando as suas vidas, e com a palavra principal, que também pode ler livro depois livro e não ler esse livro, não vai fazer diferença nenhuma. Então, essa parábola confronta o cristianismo nominal, que tem assolado as igrejas hoje. Pergunta para si: eu sou cristão nominal? Também confronta uma falsa conversão. Por isso que você não vê aqui pastor pedindo para as pessoas levantar sua mão para aceitar Jesus. Porque isso traz uma falsa segurança. Porque eu posso gostar do reino, dizer eu quero aceitar Jesus, mas não houve transformação nenhuma no meu coração. E o que assusta é que um dia você vai estar diante de Deus, todos nós. E eu posso dizer, mas Senhor, eu levantei minha mão naquele culto, falei que eu aceitei o Senhor. Ele vai te dizer, eu não te conheço. Que levantar a mão e dizer eu aceito o Senhor não significa que você conhece o Senhor. Porque para muitos nunca ouvi uma transformação, uma conversão. Muitas vezes a gente fica confortável e acha que estamos seguros porque eu levantei a minha mão. Porque eu falei, não, eu quero seguir Jesus. Mas aí parou por aí e não tive uma conversão de fato. A parábola confronta uma religiosidade cultural. E no Brasil existe muita religiosidade cultural. Nós somos um país muito abençoado de poder frequentar livremente, cultuar o Senhor. Nós podemos ler a Bíblia, a gente pode ler os livros, a gente pode fazer muita coisa que em muitos outros países a gente não tem, eles não têm essa oportunidade. Mas por causa disso existe uma religiosidade cultural muito grande. Sim, eu sou crente. Eu cresci na igreja. Mas houve uma transformação no seu coração de fato? Estava conversando com os irmãos dos novos membros. E a gente falando sobre essa pergunta, esse pensamento sobre quando você se converteu. Eu falei, irmãos, de ser muito honesto, eu não posso te dizer. Eu não lembro o dia que eu me converti. Com 3 dias de vida, eu estava na igreja. Nos Estados Unidos não tem esse negócio de 40 dias de... 3 dias de vida eu estava no culto.
Não tem um momento que eu posso dizer, eu me converti. Eu lembro amando Jesus desde sempre. Mas eu lembro momentos específicos na minha caminhada onde que meu coração foi transformado. E nunca mais fui o mesmo depois disso. Fui batizada com 7 anos. Eu amava Jesus. Com 13 anos eu tive um encontro com Jesus. Que naquele momento eu sabia que Ele era meu Jesus. Mas dizer eu me converti tal dia, eu não lembro. Mas nós devemos ter momentos específicos onde que a gente viu que o Senhor encontrou meu coração. E eu nunca fui mais o mesmo. As coisas que eu amava, que eu gostava, eu não gostava mais. Aquilo não fazia mais sentido para mim. Ficava enojada com o meu pecado. Não queria mais viver assim. Eu quero agradar ao Senhor. Tem sinais. Tem sinais. Também a parábola confronta a aparência sem regeneração. Como eu falei, aquele irmão que parece o crentão aí. Mas não conhece de fato Jesus. Sabe todo o linguajar. Gosta de ajudar as pessoas. Mas não conhece de fato Jesus. Esse texto chama a igreja ao arrependimento genuíno. Um arrependimento genuíno. Porque não há conversão sem arrependimento genuíno. Não é de me identificar com Jesus. Não é. Não é de gostar da igreja, da comunidade. Não é. É um arrependimento genuíno diante do Senhor. Um Deus santo. É por isso que a igreja não conhece a santidade de Jesus. A santidade de Deus. Porque nós não arrependemos. E dizemos que Deus tem que me aceitar como eu sou. Sim, Ele te ama, Ele te aceita como você é, mas Ele não vai te deixar assim. Então, o encontro com Deus Santo produz um arrependimento que transforma nosso interior. Nunca mais somos o mesmo. E às vezes pode ser que a gente cai, que a gente erra, mas vai chegar um momento como Natan chegou com Davi e foi revelado o seu pecado e ele se percebeu. O que Davi fez? Ele caiu de pranto diante de um Deus santo. E se arrependeu. Isso deve ser a postura da igreja de Cristo, de fato. Nós estamos sendo um péssimo testemunho de Jesus para esse mundo. Esse é um chamado para arrependimento daqueles que amam Jesus. Existe esse momento de julgamento na parábola, que vai chegar. Mas como eu falei, existe muita esperança e graça nessa parábola, nesse texto. Embora que essa parábola é severa, e é severa mesmo. A parábola também possui muita graça, meus irmãos. Muita graça. Por quê? Porque hoje, domingo, 2026, essa rede ainda está lançada. A rede está ainda lançada no mar, apanhando peixes. Não foi fechada ainda. A graça de Deus está aqui. Sua graça, sua misericórdia está aqui para cada um de nós receber. O momento da separação não chegou ainda. Seu amor, sua graça está estendida. Enquanto que a rede não é recolhida, essa graça, essa porta da graça
permanece aberta. Então existe esperança. Ainda há tempo para arrependimento, para reconciliação com Deus e com nossos irmãos. Ainda há tempo para transformação e uma nova vida com Cristo. Ainda há tempo. Versículo 51. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Ele não estava apenas falando parábolas para falar parábolas. Ele queria saber que eles entenderam. Então, eu acredito que a pergunta de Jesus para todos nós aqui, MPC, vocês entenderam essas coisas? Semanas, as parábolas de Jesus. Fechando com essa parábola, vocês entenderam todas essas coisas? Porque a intenção de um Criador muito amoroso aqui é que nós entendemos. Porque Ele não quer que nenhuma se perca. A vontade dEle é que nenhuma se perca. Mas a realidade é que muitos vão se perder. Vocês entenderam todas essas coisas? O reino continue chamando pessoas para entrar na graça de Deus. E sabe o que acontece? Aquela rede está lançada, entra toda espécie de peixe. E aí toda espécie de peixe começa a viver em comunidade juntos. E tem aqueles que podem ter entrado nessa rede não convertidos de fato. Mas nesse tempo, na comunidade, na igreja, e a igreja cumprindo sua missão, esses peixes que não conheciam Jesus de fato, vêm ao conhecimento dele e são transformados. Ainda há tempo e graça. O N.T. Wright também fala, o anúncio do reino é simultaneamente uma convite e uma advertência. O anúncio do reino das parábolas nos convida e nos alertam. E o R.C. Sproul, a maior presunção humana é falar que sempre haverá mais tempo. Não sei o dia e a hora que essa rede vai ser puxada. Se você estuda as Escrituras, haverá sinais. Mas nenhum homem, nem o Filho do Homem, sabe exatamente esse dia e horário. Essa parábola de Mateus 13 nos traz uma solenidade eterna. Jesus nos lembra que o reino está presente. Está presente. O Evangelho continua sendo lançado. Através da sua palavra, através da sua igreja. Sua graça ainda chama todos nós. Mas, com cada dia que passa, o juízo se aproxima. E no fim, haverá uma separação. Haverá verdade plena. Ele é a verdade. E essa verdade vai vir como juízo. E Ele sonda os corações de todos nós. Haverá no fim também revelação definitiva dos corações. Então a pergunta não é, será que eu estou perto da rede? Será que eu estou dentro da rede? Mas a pergunta é, será que eu fui verdadeiramente transformado pelo Rei desse reino?
Porque o mar vai se silenciar. A rede vai ser puxada. E cada um de nós vamos nos encontrar diante de Cristo. Vai ter o grande dia do Senhor. Vai ter o juízo final. E Jesus não deixa espaço para neutralidade. Mateus 3 é muito claro. Não deixa espaço para neutralidade. Aí eu sou de Jesus, mas também eu sou de fulano. Não tem esse espaço. Não tem uma terceira categoria. E a gente vive no mundo moderno que ama criar terceiras categorias. E quartas, e quintas, e sextas. Porque todo mundo tem que se sentir bem. Todo mundo tem que viver sua verdade. Isso é diabólico, gente. Isso é diabólico. Existe uma verdade. E é Cristo. Uma verdade. E no final, vai ser aqueles que conhecem Ele e aqueles que não. Só. Não há zona intermediária. Senhor, Senhor, mas eu fiz isso no seu nome. Eu não te conheço. Eu dei muita oportunidade para você me conhecer. E não há anonimato espiritual. O Senhor sonda nossos corações. Ele conhece as profundezas de cada um de nós. Eu posso me enganar e enganar os outros, achando que eu conheço Jesus. Mas somente Ele, conosco, sabe se isso é verdade ou não. O ensino de Jesus não permita indecisão. Não permita. Mas apenas destinos distintos. Parábola da rede fecha essa série de parábolas nos alertando. Que solo que tem no seu coração? Será que você abriu mão de tudo para Cristo? Será que o tesouro escondido é seu maior bem precioso? Será que você está dentro da igreja e você é trigo ou você é joio? Você vê como o Senhor, Ele cria, Ele cresce, parábola depois parábola, para chegar e dizer, gente, vai ter um juízo final, porque eu sou santo. E eu não vou aguentar o mal eternamente. Mas por enquanto, minha graça está disponível. Minha graça está disponível. Fique em pé comigo. Estou aqui nesta manhã com muito temor do Senhor. Teria gostado muito que o pastor pregasse essa mensagem. Eu pensei muito. Conversei a manhã toda antes de chegar com Jesus. Sobre o que fazer no final. Eu decidi que eu não podia deixar passar essa série, fechar essa série, sem uma resposta. Eu acredito que essa resposta tem que vir de todos nós. Essa parábola da rede é uma parábola que deve produzir arrependimento nos nossos corações. Que deve produzir um autoexame espiritual. Então, enquanto que os músicos tocam,
Eu quero dar uns poucos minutos para a gente examinar nossos corações. Não quero que a gente canta. Eu quero que você fale com Jesus. Esses músicos tocam aí. Pai, eu te peço que o Senhor, nesta manhã, venha com sua convicção sobre nossos corações. Nos convence, Senhor, primeiramente da sua santidade. Nos batiza com uma convicção da sua santidade. Que o Senhor é um Deus santo. Que o Senhor é um Deus santo. E que não permanece mal diante de um Deus santo. Então nos convence daquilo que habita nossos corações. Nos convence do pecado, do juízo. E traz, Senhor, um arrependimento genuíno. Senhor, sonda nossos corações e nos revela quem nós somos diante de um Deus santo. Abre os olhos de nossos corações. Abre os olhos de nossos corações. Que caia as escamas que têm nos enganado. Que caia as escamas que têm nos enganado. Que começa a levantar dentro de nós um ódio pelo pecado. Um ódio, um nojo pelo pecado. Que sua graça nos alcance. Que seu amor nos alcance. Que ao mesmo tempo que um arrependimento genuíno chega aos nossos corações, um amor inexpressável chega também pelo Senhor. Que seu amor, sua verdade, sua graça confronta nosso pecado, confronta nossas vidas. Nos convence, Senhor.